Pessoal do canal, hoje gostaria de tecer alguns comentários, sobre as recentes decisões que vêm sendo tomadas, no Supremo Tribunal Federal. E em posts anteriores a gente traz aí a evidência aí numa série de matérias, de terceirização, de atividade fim, deste argumento econômico, que realmente entra para a agenda do Supremo Tribunal Federal. E hoje gostaria, dentro dessa maioria que se forma, com o ministro Alexandre de Moraes, Fux, Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Então, com essa maioria que nós temos aí, que se forma a partir desse argumento de eficiência econômica, gostaria de trazer algumas observações que, no meu sentir, haveria aí um esvaziamento da própria competência da Justiça do Trabalho no artigo 114, inciso 1, da Constituição Federal. Então aí, dentro dessa ideia de se trazer segurança jurídica para que não hajam discussões e ondas de judicialização, como foi e deixa evidente, os ministros, aquela divisão, aquela dicotomia que existia entre atividade, meio e fim, Então, para que haja no direito do trabalho essa ideia de maior segurança jurídica, na pauta do Supremo Tribunal Federal, por diversas matérias vem sendo observada essa diretriz de interpretação em que o fato econômico também é observado aí na seara jurídica, e obviamente nós temos aí um enfraquecimento dessa ideia de constitucionalismo social, um constitucionalismo que não é definido propriamente no texto original da Constituição Federal, mas tem que ser construído ao longo da sua aplicação, seja através de políticas legislativas infraconstitucionais que atendam essas diretrizes, essas premissas da própria Constituição Federal, ou mesmo pela interpretação. Então, nesse ponto, a gente chama a atenção. E quanto à matéria de fundo pela qual a gente gostaria de fazer e trazer essa discussão de esvaziamento da Justiça do Trabalho, eu chamo a atenção para três decisões: ADC 16, ação direta de constitucionalidade 16, ADI, ação direta de inconstitucionalidade 3961 e ADC 48. Então, fica evidente, por exemplo, na ADC número 16, que a reinterpretação que o Supremo dá para a culpa em vigilando, do item 5 da súmula 331, é de que é constitucional o artigo 71, da Lei 8.666 de 93, que trata da Lei de Licitações, e de que essa responsabilidade subsidiária no âmbito da terceirização em relação ao poder público pela má concepção da fiscalização, culpa em vigilando, porque em elegendo obviamente se submete às questões objetivas da melhor proposta no âmbito licitatório, apenas haveria aí a possibilidade do poder público ser responsabilidade de forma subjetiva se ficasse evidente a má fiscalização do poder público quanto a esse ponto. Então, acho que é um dado extremamente interessante nesse ponto. E a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, a partir desta repercussão, esse controle concentrado e de teses de repercussão geral, a partir disso ele tentou construir uma outra perspectiva, dentro da ideia, e até mesmo porque a gente tem aí no 489, acho que é o inciso 4º, do Código de Processo Civil, a questão do distinguish, Então, a partir disso, ele começou a tentar construir uma via alternativa, que é a questão se há ou não a capacidade da produção da prova, a aptidão da produção da prova, e trabalhar não com ônus estáticos, mas ônus dinâmico, o artigo 818, parágrafo 1º da CLT. Então, se o trabalhador não tem a capacidade, esse ônus ele inverte, ele não é uma inversão, mas é uma redistribuição desse ônus, e o próprio poder público deveria se desincumbir desta questão relacionada à fiscalização. E, obviamente, houve reclamação no Supremo Tribunal Federal, e a decisão do Supremo foi no sentido de que as cortes constitucionais, as cortes trabalhistas, as cortes trabalhistas estariam aí não observando essa decisão vinculada aí do próprio Supremo Tribunal Federal. Então é aí mais uma atuação, como um tribunal plenipotenciário que desta forma atuando, tentando
sobre essa perspectiva, trazer segurança jurídica ao sistema trabalhista, esvazia, né, a própria ideia de jurisdição trabalhista. Outro ponto interessante, né, que vem com a interpretação, né, e os caminhos que o artigo 442b traz para a própria regulamentação trabalhista pós-reforma, né? Então ele traz a ideia, traz uma primeira regulamentação no texto seletista do que viria a ser o trabalhador autônomo, né? Fazendo a dicotomia com o artigo 2º e 3º, que é o modelo de enquadramento para a relação de emprego, né? Desde que presentes a subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. E o 442, né, ele relativiza não eventualidade, ele relativiza a mesma questão da exclusividade, que não é requisito da relação de emprego, mas poderia ser observado para efeito de afastar, né, a relação de emprego como meio de inserção de trabalhador em sistema produtivo, né? Então esse é um ponto interessante. A nossa visão, né, no livro de 2019, né, no livro curso, era de que esta era uma autorização, mas a gente dependeria, né, de termos da lei, ou seja, uma lei específica que pudesse neutralizar a relação de emprego. Então aqui fica uma divisão muito grande. Quando se fala em flexibilização 611-A, 15 incisos, dentro do contexto empregatício. Mas existe um outro movimento, que é o do 442b, que não trabalha com flexibilização dentro de contexto de relação de emprego, mas com contexto separado de trabalho autônomo, na minha opinião, desde que haja previsão legal. E, na minha opinião, haveria a necessidade não apenas de lei neutralizando, mas leis que trouxessem direitos alternativos, assim como representante comercial, né, Lei 4886 de 65, que tem aquela questão do 112avos. Então, acho que deveria, na minha opinião, deveriam ser trazidos direitos alternativos, né, mas não vem sido isso. E na ADI 3961, se discutiu, sob a ótica também de terceirização de atividade fim, o transportador autônomo de carga da Lei 11.442 de 2017. E nessa discussão, para mim fica evidente o posicionamento adotado pelo ministro Barroso, né, que para tentar sair desta ideia de relação de emprego e relação de trabalho, já que a competência da Justiça do Trabalho com a reforma do Poder Judiciário, Emenda Constitucional 45/2004, ela se amplia para absorver essas outras modalidades do gênero relação de trabalho. Ele começa a discutir, e esse foi o voto vencedor, com posições de Alexandre de Moraes também e demais ministros, membros do Supremo, de que, na verdade, estaríamos falando, nos termos da lei, sobre a ótica da eficiência econômica, de relação comercial. Então, a lei fala que há uma relação comercial, desde que preenchidos esses elementos de uma relação comercial, o que haveria? Haveria aí a neutralização da relação de emprego, né? E aí um contraponto, para a gente tentar pegar o gancho da ADC 16, para tentar formatar essa ideia de esvaziamento do Juiz do Trabalho, o ministro Edson Fachin faz essa ressalva, né? Porque estaria aí, a prioristicamente, né, a lei neutralizando com base apenas no preenchimento de alguns requisitos formais eleitos pelo legislador, extraindo ou deixando à margem a possibilidade, né, da discussão pelo princípio estrutural do direito do trabalho, tão caro ao direito do trabalho, né, que evita a adoção de medidas fraudulentas para, de forma artificial, afastar a relação de emprego, que é o princípio da primazia da realidade, que estaria positivado no artigo 9º da CLT. Então, esta observação ela é muito importante. Então, eu trago segurança jurídica, atuo como tribunal plenipotenciário, esvazio a missão constitucional de tribunais, Tribunal Superior do Trabalho, uniformização de jurisprudência e os demais tribunais do trabalho. Faço esse esvaziamento porque retiro dele a capacidade, né, e ainda que seja um posicionamento incipiente, mas denota e demonstra uma tendência de fortalecimento, né, dessa ideia do 442b da CLT. Então, eu tiro da jurisdição trabalhista essa ideia de poder trabalhar com regras do ônus da prova e poder trabalhar com a possibilidade, numa instrução do trabalho, de forma plena,
de poder visualizar esses elementos da relação de emprego. Então, realmente é um ponto que deve ser observado nessas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, né, a DC 48, houve também, voto do ministro Barroso, né, a decisão no sentido de que, se houver a discussão sobre o prisma da lei do representante comercial 4886 de 65, de direitos previstos na lei, a competência seria da justiça estadual, né, da justiça comum. Então, haveria aí um contraponto àquela ideia inicial. Reforma do Poder Judiciário, amplia a competência da Justiça do Trabalho, sai da questão subjetiva, né, empregador e trabalho, e estaria sustentado, lastreado, numa questão meramente objetiva, relação de trabalho no sentido lato. Então, a Justiça do Trabalho não apenas observaria a aplicação da CLT para relações de emprego, mas também, num processo de reconhecimento em ordem subsidiária, poderia analisar também as relações de trabalho num sentido lato. A única ressalva que fora feita à época, né, pela DI 3395, que houve ali uma liminar do ministro Nelson Jobim, que depois foi referendada pelo Pleno. Essa liminar do ministro Nelson Jobim, com uma interpretação conforme, dizia que esta terminologia relação de trabalho não comportava apenas relações de natureza estatutárias, né? As relações estatutárias, seja no âmbito da União, dos estados ou mesmo, né, dos municípios. Então estaria afastada apenas estas relações. E agora, né, o Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário, faz essa distinção de que relações de trabalho deveriam ser encaminhadas à Justiça Comum Estadual, né? O que se percebe, né, muitas das vezes, é que quando a relação de trabalho é submetida à Justiça Estadual, primeiro ponto, não há por parte do juiz estadual uma ferramenta adequada para garantir direitos que não sejam os direitos trabalhistas, né? Porque como não há uma previsão intermediária ou uma previsão pontual de regras, né, na lei para estas outras relações submetidas apenas à autonomia da vontade, né, de alguém que ainda continua vulnerável e não tem condições de estabelecer as regras do jogo, haveria aí uma dificuldade de se reconhecer outros direitos que permitam um maior equilíbrio dessas relações de trabalho. Então, um dos problemas é a ausência, obviamente, de uma política legislativa eficiente, né, que não apenas neutralize relação de emprego, de emprego pela relação de trabalho, mas que nesta relação de trabalho possa introduzir no sistema alguns direitos, né? A exemplo do representante comercial, né? Salão parceiro, corretores de imóveis, táxis, todas essas regras a gente percebe mais o caminho da neutralização. E um outro ponto que é complicado é que nesta relação de trabalho, embora eu não tenha em intensidade os elementos da relação de emprego como subordinação, numa intensidade alta, né, não deixa de haver esses aspectos, essa vulnerabilidade desse trabalhador, esta relação assimétrica, né, que sempre fez do direito do trabalho um ramo especial constituído através de princípios próprios. Então não deixa de haver isso. E nós observamos pela prática que todas as vezes que essas relações vão ao direito, vão à justiça comum, não haveria, até por não ser uma justiça especializada, uma sensibilidade, né, muito grande dos juízes, né, juízes estaduais, que partem do princípio de haver uma relação, né, relação jurídica como outra qualquer, que se parte pela autonomia da vontade, né, com muito mais ressonância à ideia de boa-fé objetiva, do que foi pactuado, independente do desnível, né, principalmente pela ideia do princípio da não intervenção, né, da não intervenção nos contratos que decorreu da Lei de Liberdade Econômica, né, 13.874 de 2019, que inseriu aí um parágrafo
único, né, no artigo 441 da CLT. Então, essas são as diretrizes na lei, liberdade econômica, são diretrizes interpretativas do Supremo que precisam ser analisadas.